Muito bem, bem-vindos ao tempo das apresentações do programa Comunicações da Palavra, noite de terça-feira, 9 de dezembro do ano de 2025, quando são exatamente 19 horas e 55 minutos, marcando a minha chegada, o nosso tempo, o nosso encontro. O lema nosso, vem conosco e te faremos bem. Vem para as apresentações de comunicações da palavra, você também. Sejam todos bem-vindos nesta noite de terça-feira. Esse nosso tempo das apresentações, 19h55 estamos chegando, já vai para 19h56, até as 20h30, por aí, até as 20h30, o tempo das apresentações de comunicações da palavra. Terça-feira é a terça-feira do profeta Abacuque. E a maior razão para estarmos no livro do profeta Abacuque não é bem a respeito do que acontece com o Supremo do Brasil, com pessoas investidas de autoridade, com a demanda tão acelerada e terrível da injustiça, da violência do nosso país. Mas o que tem nos levado ao livro do profeta Abacuque, a princípio, é a questão da oração do profeta Abacuque por avivamento. Capítulo 3, versículo 2, é o versículo nosso de destaque do livro do profeta Abacuque. Por isso eu sempre começo com este versículo, esse texto no livro do profeta Abacuque. Hoje eu vou trabalhar um pouquinho a questão do livro do profeta Abacuque, como se você nunca tivesse lido o livro do profeta Abacuque. Como se você estivesse começando a ouvir a respeito desse profeta cujo nome significa abraço, que viveu em torno do ano 608 antes de Cristo, no tempo já final do povo de Israel, principalmente Judá, Israel no norte, no sul Judá, e o profeta Abacuque é do povo de Judá, de serem levados cativos para a Babilônia. Livro do profeta Abacuque, às 20 horas eu vou à leitura do capítulo, apenas o versículo 2 do capítulo 3, tá? Já vejo que alguns estão tão precisos no horário quanto eu tenho me dedicado a essa precisão no horário. Aí eu convivi com um americano que era muito rígido nessa questão de horário e desenvolvi esse aprendizado. Eu gosto de ter uma mentalidade do horário na mente. Sabe, eu quase que consigo acompanhar mentalmente o relógio. Essa é a verdade. Mas interessante como é fácil a gente esquecer de algo que a gente não tem muito contato. Eu tenho a minha habilitação, a minha carteira nacional de habilitação, tanto no aplicativo digital quanto eu tenho o físico, na carteira. Eu não pego isso nunca. E hoje à tarde, vendo um jornalzinho, daqueles jornais que tem entrega gratuita, e comecei a folhear e falava de renovação da CNH. E aí então me veio à mente, epa, peraí, renovação, a última minha foi em 2020, com essa idade que eu tenho, não dá para ser de 10 em 10 anos, não. Com essa idade aqui é de 5 em 5. Deixa eu dar uma olhada na minha. E aí eu fui lá olhar, ainda bem, é por Deus mesmo, a bondade dele para com as nossas falhas. Está vencida, eu nem tinha noção sequer de algo assim, e tenho que viajar daqui uns dias, e ainda bem que dá tempo para que isso possa ser renovado. A bondade de Deus, a Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado aquele que nele confia.
A nossa mente falha, nós falhamos, mas o nosso Deus não falha. Ele está atento a tudo que acontece. Ele está atento. Este ano foi o ano que marcamos como igreja, como povo de Deus, na nossa igreja, a memorização do Salmo 33. O Salmo 103 foi em 2023 que nos entregamos a memorização do Salmo 103. Este ano foi o 33. Interessante que é o salmo que tem no versículo 12, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Mas no versículo 13 do Salmo 33 diz, o Senhor olha desde os céus, está vendo todos os filhos dos homens. O Senhor olha desde os céus, ele está vendo a todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação, no versículo 14, contempla todos os moradores da terra. Eu sou também contemplado, ele está me vendo, ele está me contemplando. 20h01. Percebe como a hora vai na medida do ritmo que ela tem, caminhando. Vamos lá, então, para a leitura do versículo 2 do capítulo 3, a oração do profeta Abacuque. Eu acho muito interessante como o livro termina, bem diferente de como ele começa. Mas Deus tratou com o seu servo, como Deus quer tratar com cada um de nós, naquilo que tanto nos inquieta, nos incomoda, e a melhor maneira é nos desabafarmos, é nos entregarmos ao diálogo perante o altar do Senhor. Se há algo que acontece no livro do profeta Abacuque, é aquilo que incomodava, causava-lhe perplexidade, causava-lhe espanto, terror no seu íntimo, e ele vem para o clamor perante Deus. Eu creio, meu amado, que em qualquer situação, qualquer circunstância que eu e você estejamos vivendo, precisamos abrir o nosso coração perante o altar do Senhor e aguardarmos sermos por Ele atendidos. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ele ouviu a palavra do Senhor. Dentro do contexto aqui, dentro do contexto do livro do profeta Abacuque, ele tinha indagações, ele tinha questionamentos na vida dele, diante do cenário vivido e presenciado por ele. Ele teve um tempo na presença de Deus. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Só Deus pode dar avivamento. O plano e propósito de Deus, aviva, ó Senhor, aviva. Estamos vivendo, cada dia nós chamamos um novo dia. A gente começa esse novo dia e uma sequência de atividades chamam-nos ao compromisso, à responsabilidade. Todos nós nos entregamos aos nossos afazeres. E diante das atividades, da lida, do trabalho, nós estamos no planeta Terra, num lugar
No caso nosso é o Brasil, o nosso país. Acompanhamos as notícias do nosso país. Que mundo é esse em que nós estamos vivendo? Quando a gente abre no capítulo 1 do profeta Abacuque, o versículo 2, ele tem duas indagações dentro da profecia daquilo que viu o profeta Abacuque. Ele viu injustiça, ele viu violência, ele viu imoralidade, ele viu idolatria, ele viu caos com o seu povo, Judá. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Pergunta dele, até quando? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Outra indagação, outro questionamento, são os porquês de Abacuque. Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio, a briga, a discussão. Que mundo nós estamos vivendo? O mundo em que nós vivemos é um mundo que está cheio de violência, cheio de injustiça. Os jornais trazem notícias diárias de assaltos, assassinatos, atentados e ataques. Eu, como você, somos partidários do que a Bíblia nos ensina, que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens. Daniel 4:32 fala sobre isso. Também somos partidários do que nos ensina o Salmo 103, versículo 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Deixe-me ir para algo aqui que eu tinha separado. O reino de Deus domina sobre tudo. Deus domina sobre tudo. Agora, achamos difícil compreender a maldade que nos cerca. Pessoas inocentes são vítimas da crueldade de outros. Nações entram em conflitos uma contra a outra. Olhamos para Deus com a única pergunta: por quê, Senhor? Por que permite tal violência e injustiça? O profeta Abacuque viveu provavelmente uns 600 anos antes de Cristo, como eu mencionei para você, na terra de Judá. O livro dele, o livro de profecia dele, só tem 3 capítulos e relata uma discussão, um diálogo entre o profeta e o próprio Deus. O livro do profeta Abacuque é exatamente isso. O diálogo do profeta Abacuque com Deus. Mas Deus não é apenas o diálogo do profeta Abacuque com Deus. Deus também fala com ele. É interessante quando você tem o capítulo 2, quando da primeira resposta, da primeira indagação, vem a primeira resposta de Deus para Abacuque, e aí ele fica ainda mais espantado diante daquilo que Deus vai fazer com o povo dele, usando uma nação ainda mais injusta. Aí Abacuque se desespera, vamos dizer assim. Então, no capítulo 2, está aguardando a resposta de Deus com vigilância. Capítulo 2, versículo 1. Sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei,
para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando eu for arguido. Peraí. Será que Deus age com injustiça? Claro que não. Está guardando uma resposta. Como pode Deus usar uma nação para punir Judá pior do que Judá? Ele aguarda essa resposta. Ele dá esse diálogo, esse questionamento, essa conversa franca, sincera. Ele coloca a sinceridade dele diante do Senhor. Isso impacta a nossa vida também. Aí você vai ver o peso que tem. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Deus providencialmente trouxe para o profeta toda a providência para que ele aquietasse. Para que ele tivesse sossego diante do agir do Deus Altíssimo. Então, por que, Senhor, permite tal violência, tal injustiça? Então o profeta Abacuque pergunta a Deus e Deus responde. Deus responde. Quando, da primeira pergunta, por que violência, por que injustiça, a idolatria de Judá, a imoralidade, parece que Deus está em silêncio, nada acontece, nada vem de punição para o povo. Faz e acontece, tudo bem. Parece que nada, não há punição. E Deus mostra, então Deus responde. E quando Deus responde que vai levantar, que vai suscitar os caldeus, que são os babilônicos, você aprendeu comigo? Aprendeu comigo. Nós desenvolvemos uma compreensão, porque os babilônicos são chamados de caldeus, tudo porque o Império Neobabilônico era governado por uma dinastia caldeia. Então, a dinastia é aquela situação decorrente da sucessão que acontece na monarquia de pai para filho. Então, forma-se uma dinastia. Vai o poder na família de pai para filho, depois vem para o filho do filho e por aí vai. Essa dinastia caldeia tinha essa origem da dinastia ser essa sucessão ser de origem caldeia. Depois, atuando na Babilônia, quase como que uma forma de denominarem eles por governarem nessa região. E Deus fala para ele que vai suscitar os caldeus. E aí Abacuque, diante dessa informação, da resposta de Deus para o seu questionamento, ele faz uma segunda pergunta e Deus responde de novo a Abacuque. E Abacuque aceita humildemente a réplica, né, a resposta de Deus. A segunda resposta, ele vai dar louvor a Deus, ele apresenta um cântico de adoração. E Abacuque fez a pergunta que nós gostaríamos de fazer e recebe a resposta com a atitude que devemos mostrar. Então, temos aí o livro de Abacuque, os pontos principais da conversa, versículo de 1 a 4, os primeiros versículos, para você que está conhecendo o livro de Abacuque agora, para você que vai ler o livro de Abacuque, esse questionamento de Abacuque, os versículos 1 a 4, até quando? Até quando? Por quanto tempo iremos aguardar esse convívio com a injustiça, com a violência, com a situação que está acontecendo no nosso país, na nossa nação, vamos pensar assim. Essa prática devastadora de pessoas investidas do poder humano, que parece até afrontar o próprio poder celestial. Eu tenho ouvido situações que mas será que isso é verdade? Será que tal pessoa falou isso mesmo? É muito grave. Isso afronta, isso
afronta o Deus Altíssimo, se for verdade, se tal pessoa falou. Nós ficamos muitas vezes até assustados com tamanha audácia, com tamanha insensatez, tolice por parte de quem assim procede, porque certamente não entende, não conhece que o nosso Deus é o Deus que faz justiça e juízo, é o Deus de integridade e retidão. Até quando, Senhor? Versículos de 1 a 4. Até quando? Até quando? Até quando? Então, Abacuque começa o livro com uma série de perguntas, questionamentos. Até quando? Clamarei eu e tu não me escutarás. Até quando gritar-te-ei violência e não me salvarás? Às vezes dá a impressão que você foi abandonado por Deus, mas Deus não abandona os seus. Ele é socorro bem presente na angústia. Deus conhece cada partícula tão minúscula, tão pequena, detalhes da nossa vida que nós muitas vezes nem temos consciência. Deus conhece. Deus atenta para os seus. E o Abacuque, então, tem essa questão, os versículos 2 e 3, por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Abacuque viu a violência de Jerusalém, viu a injustiça de seus líderes e não entendeu. O que é que ele não entendeu? Não entendeu a tolerância do Senhor. Nós que moramos hoje em grandes... vamos pensar, os que moram... eu, pelo menos, estou no interior, mas e as pessoas que estão nos grandes centros? Nas grandes capitais, como, por exemplo, a capital São Paulo. A imoralidade, a violência, a injustiça que vem sobre aquela cidade. Diante da injustiça, Abacuque pediu justiça. Ele queria o livramento divino, tanto como eu, você querendo, para proteger os inocentes e castigar os malfeitores. Aí nós temos o versículo 5 até o versículo 11. Deus vai trazer a resposta para ele. Deus entra em cena e mostra que vai trazer destruição. Deus vai trazer destruição. Eu vi uma viga, a pessoa chegou a colocar o dedo dela numa ferragem, veja bem, aqui está meu dedo. Há uma só ferragem nessa viga, mais grossa do que o meu dedo. E várias ferragens mais grossas do que o meu dedo nessa viga, de concreto alta essa viga. A força do vento levou a parede e dobrou várias ferragens, cada uma mais grossa do que o meu dedo. Deus ia trazer destruição. Por causa da situação de violência, injustiça, corrupção, idolatria, imoralidade do povo de Judá. Deus ia trazer destruição. O juízo de Deus se manifestaria. Ele falou para o profeta. Ele trouxe a palavra dele.
do que ele estava atento para Abacuque. Eu estou pensando aqui que eu e você nós precisamos falar com o Senhor sobre o nosso país, sobre a nossa nação. Este ano mesmo tem sido um ano que nós temos visto acontecimentos que estão causando medo, estão causando pânico. Eu vejo vídeo de catástrofes e a pessoa só diz assim: meu Deus, meu Deus. O desespero diante de situações de ordem climáticas. Nós temos presenciado acontecimentos inéditos de terror no país Brasil. Precisamos orar. Precisamos clamar ao Senhor pela nossa nação. É isso que nos ensina a epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Antes de tudo, se façam orações, deprecações, intercessões, ações de graças pelos reis, pelos que estão em eminência, governantes, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Precisamos entender, amados. Nós temos o recurso, como o profeta Abacuque. Ouvi a tua palavra, Senhor, temi. É este o objetivo que Deus tem na sua palavra. Trazer o temor da palavra para as nossas vidas. Para o nosso ser. Porque a palavra dele vai se cumprir. Aquilo que da palavra deles vem para o Brasil virá. Para o mundo virá os acontecimentos. Mas nós podemos orar, como Abacuque orou. Buscar as respostas com Deus. Deus tem as respostas. Deus tem a maneira de tratar conosco. E quando Abacuque termina o capítulo 3, a maneira como o capítulo 3 termina, olha como está o coração de Abacuque. Porque ainda que a figueira, versículo 17, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, aconteça o que tiver de acontecer. Já sei que posição eu terei e tomarei. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Ele tem em quem se alegrar. Ele sabe que é o Deus da salvação dele. E você? Tem o Deus da salvação também? Você já se deparou com a realidade que há uma salvação, há um Deus da salvação, há um Salvador, há uma palavra para que você venha expressar, ouvir a tua palavra, Senhor, e temer? Abrindo a sua compreensão que essa vida agora é uma breve preparação para a eternidade. Aqui é assim, com violência, com injustiça, com imoralidade, com tanta coisa que aborrece. Você vê, nós vamos ler depois os versículos que Abacuque fala, os olhos do Senhor não podem contemplar o mal. E neste mundo há tanta maldade. Mas nós estamos aqui de passagem. Não é que nós somos turistas, não, amado. Nós somos peregrinos, forasteiros. A nossa pátria não é essa aqui, não. Se a sua é, a minha não é. Nossa pátria é a pátria celestial. Eu e você que estamos em Cristo somos cidadãos da pátria celestial.
se apegue muito nisso aqui, não. Não seja dominado por este mundo. Aqui tudo é perecível. Que a sua contemplação maior esteja na pátria celestial. A cidade cujo artífice e arquiteto é o próprio Deus. Eu vou chegando a 20 horas e 25 minutos, nós vamos orar nesse momento. Eu estou em Abacuque, cada terça-feira, numa posição com você, tá? A gente vai estudando, analisando, mas é importante você entender os questionamentos de Abacuque, por que tem esses questionamentos, Deus respondendo, depois eu vou ler da resposta de Deus, e da segunda inquietação de um outro questionamento, e nós vamos fixando o nosso aprendizado nesta epístola que só tem 3 capítulos. Virei que já estava em outro livro. Vamos orar, são 20 e 25. Eu estou orando pela missionária, minha cunhada, está viajando. Deve, provavelmente, amanhã chegar em Araçatuba. Ela começou a viagem no domingo, mas teve contratempos. Eu não tenho notícias agora. Eu creio que a minha esposa estava conversando com ela a hora que eu estava começando a transmissão. Mas vamos estar orando. Tudo nós dependemos do Senhor. O Luiz Antônio está orando por ele. Temos orado pela missionária Angélica. Estamos orando por Ribeirão Preto, a irmã Marinês Gonçalves Dias. E temos orado também pela irmã Cláudia, com a questão da diabetes. A pressão dela arterial estava tendo, me parece que queda, né? Então orar para que haja um ajuste na pressão e ela possa suceder bem no tratamento da hemodiálise. E lembrando você, amanhã, arquivo missionário, vamos para as ilhas que eram chamadas de Novas Hébridas. Isso até 1980. Mudou o nome dessa região, mas alguém chegou lá e fez um trabalho missionário. Eu não vou lembrar o nome agora da localidade que ele ficou nas ilhas que eram chamadas Novas Hébridas. Está prontinho já o arquivo missionário de amanhã. As frases missionárias, bem interessante. Bom, ele tem um aspecto diferente de escrever frases, né? Parece um mini texto, as frases dele. Ele escreve a frase e dá umas explicações diante da frase dele, tá? Mas é um missionário que eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre ele, tá? É aquele missionário, sabe? Que ele disse para alguém assim, olha, alguém falou para ele assim, você não tem medo indo para esse lugar, desses selvagens aborígenes? Você não tem medo de ser devorado por um canibal? Esse missionário falou assim, mais cedo ou mais tarde, se ficar aqui, meu corpo vai ser comido por vermes. Para mim, tanto faz se vai ser comido por vermes ou por canibais. Eu vou para a minha missão com tranquilidade. Mas amanhã, arquivo missionário, tá? Esse missionário oculto que nós vamos depois revelar no final o nome dele, tá? O primeiro nome é muito fácil de você imaginar como ele se chama, né? O primeiro nome dele é quase que um nome de tantos no mundo que tem esse nome, né? A gente fala tanto esse nome aqui. O último nome dele lembra uma ave que teria tudo para voar bem alto, mas não voa. Tem tudo para nadar bem, mas não nada. O que mais que ela faz? E tem tudo para andar bem e não anda, né? Não anda bem, não voa. E se bem que até que nadar, nada razoavelmente, né? O último nome dele, o sobrenome, lembra uma ave. Deixa para amanhã e nós vamos orar nesse momento. Graças te damos, Senhor Deus. O Senhor é o Deus Altíssimo. Estás num trono de majestade e glória. O Senhor reina. O Senhor tem o domínio sobre tudo. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Ó Pai, carecemos da compreensão que o Senhor tem para nós, na palavra do Senhor,
ao ponto que nós queremos também, como Abacuque, dizer: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Ó Deus, nos prepare cada vez mais, nos ensine, que da palavra tenhamos a instrução. Já entendemos, ó Deus, que no cenário que nós vivemos, no nosso mundo, no nosso país, Brasil, há violência, sim. Há crueldade, sim. Há injustiça, sim. Mas o Senhor tem conhecimento e vai tratar, aplicando o juízo e a justiça do Senhor. Ninguém escapa da operação do Senhor. Que, como o profeta Abacuque, Senhor, possamos entender que, ainda que pareça que diante do nosso clamor o Senhor não está escutando, o Senhor está. O Senhor nos conhece. E o Senhor quer tratar conosco, falar conosco através da palavra do Senhor. Que essa palavra, Deus, que possamos, como o profeta Abacuque, vigiar, nos prepararmos, porque o Senhor vai trazer a resposta daquilo que incomoda, inquieta o nosso ser. Em nome de Jesus, oramos que sejamos abençoados pelo Senhor no livro do profeta Abacuque. Que a cada terça-feira tenhamos o direcionamento do Santo Espírito. Oramos também, ó Deus, a Dona Maria Cordeiro, Pai. Eu sei que ela vive no momento de tratamento. Ela tem câncer, que poderia levá-la a um imenso desespero. Eu estou orando para que ela conheça o Deus de esperança. Orando pelo seu filho Fernando, Deus. Orando, Pai, para que a seu tempo e da maneira como o Senhor apraz, eu gostaria de visitar a Dona Maria Cordeiro. Coloco no altar do Senhor tal necessidade. Também oro, Deus, pelo Luiz Antônio Eutaque de Andrade, para que o lar dele, ele tenha o toque, a sensibilidade do Senhor em cada dia da vida, Deus. Precisamos trabalhar com ele o discipulado, aguardamos ele ter melhoras, Deus. E toda a família ser levada ao conhecimento de Jesus como Senhor e Salvador. Também, Senhor Deus, a irmã Inês em Ribeirão Preto, aguardando que, como o profeta Abacuque, ela possa colocar-se na torre de vigia, aguardando a seu tempo todo o desfecho da situação dela, quando o Senhor entrar em ação, será algo que vai receber toda a assistência que ela aguarda. Oramos pela missionária Angélica, Deus. Ela está aos cuidados do Senhor. Não há melhor cuidado para com esse momento que ela vive do que o cuidado que vem do Senhor. E que nós estamos participando desse momento da vida dela, clamando ao Senhor, clamando o agir do Senhor, clamando a obra do Senhor. Certamente há pessoas com as quais ela vai testificar do Senhor Jesus nesse curso do tratamento que ela tem que fazer. Oramos também, Senhor Deus, pela Cláudia,
a questão da diabetes, hemodiálise, que ela tem feito, a pressão arterial, que a visão dela possa estar cada vez sendo mais restabelecida e ela possa animar-se no Senhor. Pai bendito e eterno, graças dou por tudo quanto, não merecendo, temos recebido do Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sendo com todos os amados, desejando uma ótima noite, o nosso encontro, 19h55, querendo Deus e nos possibilitando tal condição, amanhã. Tenham todos uma ótima noite.